Mestre amorado esteja conosco em mais esse momento de aprendizado na nossa casa de Dr. Bezerra de Menezes. Sejamos todos muito bem-vindos a esse recanto que nós sempre temos o privilégio de dividir o espaço. Para nós iniciarmos, então, os trabalhos da noite de estudo, nós vamos ler do capítulo do livro Vinha de Luz, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o capítulo 88, Tu e Tua Casa. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Atos, capítulo 16, versículo 31. Geralmente encontramos discípulos novos do Evangelho que se sentem profundamente isolados no centro doméstico, no capítulo da crença religiosa. Afirmam-se absolutamente sós, sob o ponto de vista da fé. E alguns, despercebidos de exame sério, tocam a salientar o endurecimento ou a indiferença dos corações que os cercam. Esse reportar-se à zombaria de que é vítima, aquele outro acusa familiares ausentes. Tal incompreensão, todavia, demonstra que os princípios evangélicos lhes enfeitam a zona intelectual sem lhes penetrarem o âmago do coração. Por que salientar os defeitos alheios, olvidando por nossa vez o bom trabalho de retificação que nos cabe no plano da bondade oculta? O conselho apostólico é profundamente expressivo. No lar, onde exista uma só pessoa que creia sinceramente em Jesus, se lhe adapte aos ensinamentos redentores, pavimentando o caminho pelos padrões do Mestre, aí permanecerá a suprema claridade para a elevação. Não importa que os progenitores sejam descrentes, que os irmãos se demorem endurecidos, nem interessa a ironia, a discussão áspera ou a observação ingrata. O cristão, onde estiver, encontra-se no domicílio de suas convicções regenerativas para servir a Jesus, aperfeiçoando e iluminando a si mesmo. Basta uma estaca para sustentar muitos ramos. Uma pedra angular equilibra um edifício inteiro. Não te esqueças, pois, de que, se verdadeiramente aceitas o Cristo e a Ele te afeiçoas, serás conduzido para Deus, tu e tua casa. Nós vamos levar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, a Maria, nossa mãe, a equipe de Dr. Bezerra de Menezes, que sustenta os trabalhos da nossa casa. Vamos elevar ao alto uma prece de muita gratidão por essa oportunidade de aqui estarmos e rogar a Deus que permaneça conosco sempre essa espiritualidade amiga que nos anima no caminhar, que tem nos amparado, nos dado bom ânimo, inspirado o bem. Tantas vezes não ouvimos, mas a gente sabe que não falta assistência. Permita, Senhor Jesus, que nesta noite, então, nós possamos ter mentes e corações abertos para as lições da noite, refletindo no Teu Evangelho, entendendo um pouco mais daquilo que pode fazer a nossa caminhada rumo à evolução um pouco melhor hoje do que foi ontem. Ilumina o nosso companheiro, que veio para trazer estes ensinamentos nesta noite, que ele possa ser envolvido das melhores energias e inspirações, sustentando-o no trabalho da noite. Damos graças ao Senhor por tudo e rogamos que o Senhor seja conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, Senhor Jesus. E hoje nós estamos recebendo o Senhor Moacir, que vai falar para nós sobre a obsessão no lar, não é isso, Senhor Moacir? A palavra é sua, seja muito bem-vindo à nossa casa, fique à vontade. Certo?
Boa noite a todos. Então, como foi falado, o nosso assunto hoje é obsessão no lar. Um assunto muito em voga, acontece muito, ainda mais nos momentos que vivemos hoje, nesse momento de transição. Então, é um assunto para a gente prestar bem atenção e tirar um bom proveito dele. Jesus, lá em Mateus, no capítulo 10, 36, ele disse para nós: e os inimigos de cada um são os que vivem na nossa casa, né? Na sua casa. Ele fala para nós assim: e a família, ela é o centro de relações humanas que melhor permite apreciar as experiências evolutivas de cada indivíduo. A família é o maior laboratório de Deus para o ser humano poder evoluir, crescer, né? É na família que nós apresentamos como nós somos. Os mais velhos aqui devem lembrar, antigamente, quando a gente tinha sempre na nossa sala um cabide, ou no chão, ou na parede, para quem chegasse pendurava a capa ou pendurava o chapéu. E nós temos também esse cabide na porta de saída da nossa casa. Só que para colocar as nossas máscaras. Quando nós saímos, nós vamos para o trabalho, nós pegamos a máscara do trabalho, saímos e vamos. Como nós vamos conviver na sociedade, nós pegamos a máscara de convivência na sociedade e colocamos. E saímos. Assim, a tudo que a gente vai fazer, pegamos a nossa máscara e colocamos. Quando nós retornamos, chegou na porta de entrada, tiramos a máscara e colocamos. Apresentamos do jeito que nós somos, com as nossas más tendências, com as nossas dificuldades, né? Um com o outro. Então, na família, é o lugar dos conflitos. Toda família tem conflito. Toda. Se alguém disser que numa família não tem conflito, tem alguma coisa errada nessa família. Porque o conflito, ele existe. Tem que ter. Porque nós somos diferentes. Nós somos diferentes um do outro. Cada um traz as suas más tendências, traz as suas diferenças. Então, tem um choque de opinião. Então, é na família que nós vamos resolver esses conflitos e vamos aprender, né? E a nossa família, a mais das vezes, né? Raras exceções, ela é planejada no mundo espiritual. Então, nós nascemos no lar que deveríamos nascer, temos os pais que nós queríamos ter e imploramos para nascer, né? Nada de eu não pedi para nascer, não existe. Então, no lar, ela é planejada no mundo espiritual e nós temos ali tudo aquilo que nós planejamos no mundo espiritual, né? E quando na família há um conflito, quando na família esse conflito passa dos limites, porque conflito toda família tem, mas quando passa do limite, aí já é uma obsessão nos 3 tipos que Kardec passou para nós, que é a obsessão simples, a de fascinação, e a obsessão fugiu da memória. Oi? De subjugação. Obrigado. E Jesus, na epígrafe que eu falei no início, ele repetiu para nós o que Miqueias tinha falado, né? Que as lutas humanas é na família.
E sempre, né, que um participante da família, né, igual nós falamos hoje, coloca suas tendências inferiores, né, aí já começa um processo de obsessão. E a obsessão é um fenômeno de alma constrangendo almas, né? E Jesus, quando ele se referiu aos que vivem em casa, né, no que nós falamos no início, ele não disse os encarnados, ele falou aos que vivem em casa, porque na nossa casa não vive só nós, os espíritos também estão lá, né? Então, quando nós estamos no lar, se nós estamos bem, se toda a família está bem, está indo bem, os seus conflitos, aqueles conflitos que para evoluir, tudo, né? Então, os bons espíritos estão tudo ali nos ajudando, nos acompanhando. Agora, quando nós colocamos as nossas tendências, que, né, abaixamos a nossa vibração, porque a obsessão ela é assim, nós vibramos numa linha imaginária. Então, acima dessa linha, são os nossos protetores, são os nossos espíritos amigos, né, que vibram. Então, quando nós estamos vibrando acima dessa linha, nós estamos com o nosso anjo da guarda, né, com os protetores da família, com aqueles nossos amigos que estão no mundo espiritual. Então, nós vivemos ali bem. Quando nós desequilibramos, nós abaixamos o nível para baixo dessa linha. E abaixo dessa linha está os espíritos inferiores, aqueles, né, que muitas das vezes não quer que nós tenhamos uma vitória, não quer que nós estejamos no caminho do bem, quer acabar, né, com as nossas relações produtivas. Então, eles vivem, eles não conseguem passar acima dessa linha. Então, é nós, né? Então, não é o obsessor que vem até a nós, é nós que vamos até ele. Porque se nós estivermos vibrando aqui, né, eles não nos perturbam, porque ele só vibra até nessa linha imaginária. Só quando nós desequilibramos, aí nós começamos a conviver com ele. Aí eles, né? Boa parte deles, né, desses conflitos que nós temos lá, é das nossas diferenças, né? São choques de entendimento, de comportamento, mas necessários. Não convidam às brigas. As brigas é por nossa conta, é por conta do nosso orgulho. Enquanto persistir as diferenças um do outro, né, amadurece o intelecto, o seu senso moral, né, a afetividade aumenta. Então, nós vamos reconstruindo aí, enquanto essa diferença não ultrapassa os limites, né? É uma afetividade sadia, né? Porém, se os conflitos entre os conviventes são consequência de desajuste profundo, né, a difusão do convívio doméstico ameaçará gravemente o planejamento espiritual, né, conspirando para a ideia do rompimento afetivo. Então, quando os conflitos no lar entram num patamar, né, de um desafiar o outro, aí os obsessores chegam e eles tentam separar mesmo. Se o casal, se a família não der conta, nós vamos ver mais na frente, separa. Duas coisas que o inimigo do lar quer. A primeira é induzir as desavenças. Esse é o primeiro que ele quer. E o segundo que os inimigos do lar quer é espaço na nossa mente. Que nós demos espaço a ele, né? E o que é esse espaço, né? Esse espaço é o campo propício para o ressentimento. Essa palavra que não é tão pequena, ressentimento.
Isso é o que nós temos que tirar da nossa família, de nós. Nós vamos ver no andar do estudo o que o ressentimento faz, né? O ressentimento, ele é a substância emocional com que se modela a maioria das obsessões. Ele é a personificação da incapacidade de suportar bem as experiências ruins da nossa encarnação. É quando alguém, né, te agride, te fala uma palavra que você não concorda e você guarda. O que o ressentimento se alimenta? Ele se alimenta das ofensas. Muitas pessoas, né, muitos cônjuges, às vezes falam, não, você lembra daquela palavra que você falou comigo na hora da briga? Aquela palavra comigo que você falou há 2 meses atrás, há 1 ano atrás. Ou seja, aí está o ressentimento. Porque não digeriu o que foi falado. Na hora da briga, não digeriu as trocas de palavras. Então, guarda. E aquilo é que os inimigos do lar aproveitam para poder provocar as brigas, né? E o ressentimento faz parte de um movimento emocional, psicológico, que avança e ele vai desembocar em quê? No ódio. O ressentimento, ele vai aumentando, até o ponto dele chegar no ódio. Por enquanto, nós estamos ressentidos, estamos guardando aquilo que foi falado para nós, né? Mas quando cai no ódio, quando o ressentimento passa a ser ódio, aí complica mesmo. A princípio, as brigas podem produzir a emoção da raiva, né? Agora, a gente tem que saber que a raiva é um dos 4 princípios emocionais do ser humano, que é a raiva, né? O medo, a alegria e a tristeza, né? O pressuposto da raiva, ele é o primarismo evolutivo do indivíduo. Mas isso não significa que ela seja negativa. A raiva, ela tanto é positiva quanto, né? Por exemplo, né? Você na hora do conflito sadio, você fica com raiva quando a pessoa fala que você está errado. Você fica com raiva. Mas aí passa um momentinho, você vai, puxa, mas não é que ela está certa? Ou ele está certo? Então você ficou com raiva, mas você reconheceu o que foi mostrado para você, né? Após a ocorrência real ou imaginária, o indivíduo sente-se agredido, ou então não considerado quanto gostaria. Isso na hora da confusão, na hora da briga, né? E percebe-se privado de algo. Ele sente que está perdendo alguma coisa. Ele se sente diminuído, prejudicado, ou sente alguma fragilidade exposta. Ele experimenta o orgulho ferido, né? Ao invés do exame tranquilo da ocorrência, né, a ausência de qualidades morais melhores permite o orgulho, né, exaltar. E o instinto de predominância do mais forte vai falar mais alto. Aí, nesse momento, altas cargas de adrenalina e cortisol invadem a mente. Invade o seu sistema nervoso. A razão obscurece, o sentimento se desequilibra. O indivíduo, então, exaspera-se
e se depende com base na agressividade. É aí que aumenta o índice do feminicídio, na hora da confusão. E na constância dessa reação, ele se adapta à injunção do amigo espiritual. Amigo entre aspas, né? O inimigo espiritual. Aí ele vai sair, de acordo com o inimigo do lar, vai ganhando espaço na mente dele ou dela, né? No caso, vai ganhando espaço, vai se criando um hábito. Então, ele cria um hábito para ele de ser daquele jeito. Ele passa a quê? Até as pessoas falam, puxa, mas como que fulano mudou? Claro, um muda para melhor, temos que mudar. Mas outros não. Outros, né? Não é que ele muda para pior, ele deixa falar as más tendências dele. Ele coloca no seu dia a dia as más tendências. Então, para que todos, principalmente do lar, e geralmente é do lar, para que todos sofram essas más tendências. Agora, no campo da alma, todos nós temos materiais inflamados. Quais são esses materiais inflamados, né? É a presunção, né? É a vaidade, é o orgulho, a incompreensão, a falta de paciência. Então, todos nós temos esses materiais inflamados. E as brigas, o que as brigas são? As brigas são as chispas. O que é a chispa? Na hora que você vai acender um fogão, não dá aquela faísquinha? Essas são as chispas. Então, se a chispa pega desse material inflamado, aí o que acontece? Agora, a chispa vai se apagar, porque além de nós temos esses materiais inflamados, mas temos também os materiais não inflamados, que é a paciência, a humildade, o conhecimento, né? A razão. Então, é aquele ditado, muito sério. Quando um não quer, dois não brigam. Então, se um está um pouco à frente na evolução do outro, ele tem que, na hora da briga, se calar e deixa que o outro se fale. Né? Agora, se ela cai sobre os materiais inflamados, aí o que vai acontecer? As águas do entendimento e do perdão não são utilizadas. É quando um confronta com o outro, quando um quer falar mais alto do que o outro, então aí a chispa acende mesmo os materiais inflamados, e aí vai se apagar como? Vai se apagar aquele braseiro ardente, né? Vai se apagar, e o que vai sobrar de tudo isso? Ressentimento. Sobra um ressentimento, cada um ressentido com o outro. E aí que os nossos amigos, inimigos espirituais do lar se aproveitam, né? E o ressentimento, ele produz conteúdo perturbador no fluxo do pensamento. Aí ele inspira as cogitações conscientes do desforço. Então, o indivíduo vai querer ir à porra, como a gente chama no popular, né? Da retaliação. Ele alimenta pela revolta a amargura e vai guardando com ele no seu coração, na sua consciência. E quando o indivíduo se estabelece a sintonia mórbida, estreitando as vinculações psíquicas com outras mentes desajustadas, dando os primeiros braços para a relação obsessiva de grave porte. Quando chega nesse limite aí,
o indivíduo passa da obsessão simples para uma fascinação, onde ele se acha que está certo em tudo, os outros aqui estão errados, ele está certo. Então, aí complica a situação. Aí ele passa a ser, dentro do lar, autoritário. É aquele que todo mundo tem medo, é aquele que a última palavra é dele. Então, aí complica a convivência. Nesse estado, o familiar encarnado, sob a influência perniciosa, assume a posição de porta-voz dos inimigos espirituais do lar, passando a usar o tom malicioso da ironia, do sarcasmo, ou o tom claramente agressivo. Mistura-se nele os seus com o sentimento do inimigo espiritual. Mas só com a humildade, né, ele poderá abrir clareiras mentais e diluir os miasmas do ressentimento e mudar o clima da alma. Então, uma pessoa que chega na fascinação ou na subjugação, só se tiver muita força moral e ele está num momento no desequilíbrio, para ele abrir essa clareira, porque senão ele precisa de muita ajuda, tanto dos familiares, dos amigos e de outras pessoas, para sair dessa obsessão. Vai precisar de muita ajuda mesmo para sair. Certas pessoas mais facilmente, eu tenho um grupo de pessoas que mais facilmente presta a função de porta-voz, de intermediário dos espíritos antagônicos ao lar. Quem são esses grupos, essas pessoas que são facilmente manipuladas pelos inimigos do lar? Quem tem costume de usar bebida alcoólica ou outras drogas. Os médiuns tardam no progresso moral. Aquele médium que frequenta a reunião mediúnica, mas ele saiu da reunião mediúnica, ele vai fazer outras coisas que não tem nada a ver com a parte moral. Então, esses também são fáceis dos inimigos se aproximar dele. E os médiums involuntários, né, os médiums naturais, como Kardec preferiu chamar, né, os que ignoram que são. Porque médiums naturais todos nós somos. Nós temos o nosso protetor, nós sofremos as influências espirituais, conforme Kardec falou para nós. Né? Quando ele pergunta se os espíritos têm influência sobre nós, e é respondido que mais do que imaginamos, né? A ponto de nos guiar. Então, aqueles que não acreditam nisso também são fáceis de ser manipulados pelos inimigos do lar. E um outro grupo que são os jovens, os adolescentes, que sempre passam pela fase difícil, né? Quando chega da adolescência para a fase adulta. Também, se o lar não é um lar assim bem preparado, que preparou o jovem, né? Dentro da igreja ou dentro da casa espírita, esses jovens também são um grupo de fácil manipulação pelos inimigos do lar. Os adversários espirituais, que vão se tornando vândalos, né, do pensamento e exploradores consumados, né, das nossas paixões, sabe que a transição do ressentimento para instalação ou reinstalação do ódio se acelera à proporção que o ontem se reconecta com o hoje. Então, eles têm mecanismo para conectar
uma situação vivida no passado, até mesmo em outras encarnações, no agora. Parecendo que é uma coisa grande. E por que eles fazem isso? Porque a primeira coisa que o inimigo do lar faz é obscurecer o indivíduo. Ele não vê no outro, o outro que conviveram 20, 30, 40 anos, o indivíduo que está obsidiado, ele não vê o que construíram junto, ele não vê a parte boa do outro, né? Ele não vê o que foi vivido, ele só vê as coisas ruins. E o inimigo do lar traz essas coisas para ele. Porque quando numa briga, né, todos nós aqui espíritas, o indivíduo vai ficando tão nervoso, e chega ao ponto de quase entrar no transe. Aí ele tem acesso ao seu subconsciente, ao seu inconsciente. Então, ele traz para cá situações que foram vividas junto, encarnações passadas, ou nessa encarnação mesmo, e que não foram digeridas. Situações que não foram digeridas. E ele traz para esse momento da briga essas lembranças. E aí o indivíduo entra no caminho do ódio. A pessoa que ele amou há tantos anos, ele passa a odiar. É muito... A repetição de experiências também, da vida passada com essa, ajuda muito Mas na frente nós vamos ver aí que nós, numa briga, né, num conflito, vou chamar de briga, num conflito no lar, nós temos que digerir tudo que tem para falar um com o outro e acabar ali, naquele momento. Não, o Paulo vai falar para nós mais na frente, não deixar para o dia seguinte. Conflitos ocultos no inconsciente relacionados, né, às experiências da vida passada, que são arquivadas e não digeridas. Né? Dar bom encaminhamento aos conflitos de agora permite revisar o passado em tempos e condições mais oportunas. Então, se a minha dificuldade, né, com o cônjuge está em certo detalhe, então ali nós raciocinamos e vamos saber que esse detalhe é um foco principal da encarnação. Ela fala, quando ela chega naquele assunto, eu mudo. Né? Cresce, eu mudo, eu me desequilibro, né? Eu não gosto. Opa, então aqui tem alguma coisa, vamos trabalhar isso aqui. E isso é uma parte que não foi digerida, porque nós sempre viemos com as mesmas pessoas, a mesma família. Às vezes trocamos de posição. O filho vem como pai, ou a filha vem como mãe, ou o esposo vem como, né, a esposa vem como esposa. Nós só trocamos de posição, mas é a mesma família. Um ou outro que vem da nossa família, né, de outro grupo familiar, para poder fazer um estágio, e assim por diante. Mas geralmente são os mesmos. Então, quando nós temos conflito que nos perturba no lar, é porque isso não vem de agora, né? Não ocorreu agora, vem de outras encarnações. Né? Então, do contrário, nós podemos cair no verdadeiro transe psíquico, né? Vaso comunicante para as memórias emocionais antigas, sofrendo um fenômeno anímico pelo qual a mente volta ao passado e enxerga e sente o outro à sombra das experiências perturbadoras de então. Então ele consegue ir no inconsciente dele, né, com a ajuda do amigo espiritual, e trazer para o presente. Né? Essas lembranças arquivadas e não digeridas, ela regurgita para a consciência atual
impregnando os miasmas, capaz de asfixiar a vontade de amar e de perdoar. E aí que ele entra nesse processo anímico. A gente vê muito quando um médium entra na reunião mediúnica de recente, ele começa a dar comunicação dele mesmo, da vida passada, é um processo anímico, né? É natural isso acontecer. Ele dá comunicação de coisas dele do passado, às vezes até dessa encarnação também. Então é isso que os inimigos do lar fazem com os cônjuges. Faz com que eles percam a capacidade de amar. Então, ele fica ali naquele momento. É um processo obsessivo. Não quer dizer que dali para frente ele não vai amar. Ele ama a pessoa que está diante dele. Porém, ele está num processo obsessivo e no momento ele não consegue amar e não consegue perdoar. Então, é muito trabalho. É aí que muitos se separam, né? Rompe a relação, né? Muitas das vezes, um planejamento de longo prazo pela espiritualidade e é rompido. Então, mas quando um dos cônjuges, igual eu falei antes, está um passo à frente na evolução e compreende que está havendo ali um processo obsessivo, ele aguenta firme, porque lá na frente isso consegue, a espiritualidade ajuda, vai precisar da ajuda dos outros, né? Das pessoas, dos amigos, mas lá na frente ele sai dessa obsessão. Nada é finito, tudo, o sofrimento ele tem prazo para acabar, só depende de nós, né? A partir daí, a versão atual recebe o fluxo de energia e apoio que emana do âmago, uma aversão instintiva cuja existência não se havia pressentido, nem mesmo de leve, quando foi retomado o convívio na reencarnação em andamento. Então, ele nem a pessoa, o outro, né, que não estava obsidiado, que não está no processo obsessivo, ele começa a perceber que na encarnação o cônjuge nunca teve aquele hábito, nunca teve aquela atitude, e agora ele passou a ter uma atitude diferente, porque a atitude não é dele, a atitude é do inimigo do lado. Ele só é o porta-voz, né? Quanto mais dure o ressentimento, igualmente durará e aumentará a sintonia e o intercâmbio telepático obsessivo. Então, quanto mais o ressentimento dure, mais vai durar a obsessão. E aí nós entramos em Paulo, né? De Paulo, que ele vai falar para nós lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 26 e 27, ele fala o seguinte, que estáis polarizados, não pequeis, não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Não deis oportunidade ao diabo. O que ele quis dizer com isso? Fazer as pazes antes que o ciclo de um dia se complete. Mantenha acesa a chama interior, negando espaço emocional às insinuações da sombra. Então é aí que nós não devemos dormir brigados. Vamos resolver? Vamos digerir. E não é só entre o casal, não. Discussões no trabalho, na rua, a gente tem que resolver ali, vamos retratar. Sempre o que se acha mais entendido tem que, como diz no popular, dar o braço a torcer. Porque na hora da raiva, aquele que os inimigos conseguem pegar, ele não tem abertura. Então ele está certo
e né, você esbarrou no carro de alguém e ele sai do carro e se você reagir, ele te fere. Então, se você tem esse entendimento, mesmo que você esteja certo, você se posiciona como errado, porque é um processo obsessivo e pode ficar pior, né? Então, fazer as pazes antes que o ciclo de um dia termine é o conselho de Paulo para nós. O ressentimento que não é tratado em breve tempo vai se apossando do departamento da emotividade, convertendo-se em mágoa, que é a raiva e o ressentimento concentrado. Então, a mágoa é a raiva e o ressentimento concentrado. A maneira de um coágulo, né? Obstruindo as artérias da fisiologia mental. Então, ela obscurece a nossa mente e nós vemos aquilo que o inimigo do lar quer que nós vemos, né? A mágoa, ela é habilidosa, ela sabe exigir sutilmente cada vez mais concessão de tempo, de energia mental para a argumentação íntima contra o perdão. A mágoa não deixa o perdão, o indivíduo perdoar. Mantém ele ali no ressentimento, mantém ele ressentido. Enquanto ele estiver ressentido, ele está magoado. E magoado ele não consegue perdoar. Ele só consegue perdoar se tirar do coração o ressentimento e a mágoa. A mágoa, ela é a cristalização do sentimento de perda, endurecendo a personalidade do indivíduo. Então, a mágoa, quanto maior significado pessoal tiver a perda, mais profunda é a mágoa. Se o indivíduo se resolveram, né, se separar, essa perda, para ele, essa mágoa, né, quanto mais valor tem essa perda, mais ele vai ficar magoado, mais ele vai caminhar para o ódio. E com o passar dos anos, uma mágoa original, ela pode ramificar-se em mágoas secundárias, transformando o indivíduo que tem uma mágoa em um indivíduo magoado, né? Em uma pessoa magoada com a vida por estar sugestionada no inconsciente pela falsa tese de que o mundo e as pessoas são ruins. É um indivíduo que está magoado, está fascinado e o mundo para ele não, ele é melhor que todos. Então, esse mundo não serve para ele. Então, ele fica. E aí, né, quando o indivíduo chega nesse ponto, que o mundo não presta, que as pessoas não prestam, ele não merece viver aqui. Aí é um caminho para o suicídio. Né? E com o passar dos anos, né, a mágoa que prossegue, ela se aposta da emotividade e eclipsa duas luzes da que eu falei antes, né? Que melhor poderia melhorar a relação na afetividade, que é o sentimento terno de companheirismo, né? Entre os cônjuges e a lembrança dos bons momentos. Ele eclipsa, o inimigo espiritual, ele eclipsa o indivíduo e ele não consegue lembrar dos bons momentos. Para ele, na relação de 20, de 30 anos, não tem bons momentos. O companheirismo que tinha, o que construíram juntos, né? Um trabalhando por um lado, outro trabalhando por outro. Não.
Para ele isso não existe. O inimigo do lar consegue apagar. Né? E na vida de cônjuge, em reabilitação entre si, talvez esse seja os seus maiores patrimônios. Então, quando se separa, né, e que os dois ficam só, o que se sente primeiro? A falta do companheirismo. Né? Então, os bons momentos que viveram, começa a pensar naqueles bons momentos, nas viagens que fizeram. É um passo para a reabilitação de um. Não tá, vamos voltar, está muito ruim sozinho. Esse é o grande passo. Né? Lembrar daquilo que foi feito junto. Conservada a mágoa, ela pode evoluir para uma etapa mais grave do processo autodestrutivo, que é o ódio, né? Que anestesia, o ódio, ele anestesia a moralidade, ele corrompe a noção de responsabilidade. O indivíduo que está com ódio, ele não tem responsabilidade, nem moralidade, né? Ele aprisiona a personalidade na obsessiva fixação de vingança. Ele quer vingança. É aí que nós entramos, né, naquele processo de o indivíduo, quando tira a vida de alguém, às vezes você ouve entrevista, né, a gente vê muito na mídia, ouve entrevista, e fala, não, eu não matei, não foi eu que matei. Ou então ele assume, mas ele fala, não, é que tinha uma voz que estava dizendo que era para fazer isso. Nós temos uma outra obsessão, mas esse é assunto para outro estudo, é a obsessão onírica. A obsessão onírica, o indivíduo está com raiva do outro. Muita raiva mesmo. Ou do cônjuge, ou de outra pessoa que ele brigou. Então, quando ele dorme, ele vai para o mundo espiritual. O espírito tira ele, leva ele para o mundo espiritual. Chega lá, eles, né, o inimigo, né, o que está obsidiando ele, põe na cabeça dele e fala, e dá ordem para ele. Você vai acordar no corpo e vai matar o fulano. Pois ele vem e faz o que o obsessor fez no mundo espiritual. É chamada obsessão onírica. Os grandes crimes, os grandes roubos, eles são planejados no mundo espiritual. É a obsessão onírica. Eles são planejados no mundo espiritual e executados pelo encarnado aqui. Né? Os crimes. Mais tarde se instala-se a mágoa, se não diluída, sobrevém o ódio. A raiva, ela é fulminante, breve, incandescente. O ódio é frio, é demorado, é paciente. Agora, só o tempo, nesse campo generoso em que a providência divina administra sabiamente os seus recursos, poderá reintegrar o indivíduo à saúde mental e à paz. Então, o indivíduo que passa pelo processo, né, e só com o tempo que vai conseguir, e com muito esforço. Né? Muito esforço. Aí entra a equipe espiritual, igual eu falei antes, todo o sofrimento tem um tempo. Né? Então, aí a gente pergunta assim, né? Mas por que a espiritualidade permite tudo isso? Porque nós merecemos. Algo nós fizemos. Nada acontece por à toa, né? Nada, né? Que se nós acharmos que as coisas aconteciam a revelia, Deus é injusto, né? Então, se merece é porque se acontece é porque nós merecemos e deixamos acontecer. É igual eu falei da obsessão. Se você está no caminho do bem, nossa, a espiritualidade te protege. Ela cansa de falar nas reuniões mediúnicas, né?
quem está no bem são protegidos. Então, quando o indivíduo procura fazer o mal, procura as ilusões que o mundo oferece, ele procura, é o livre-arbítrio dele. É, como se diz, semear é vontade. Agora, colher, né? Então, aí ele fala para nós aqui o seguinte: 3 técnicas obsessivas são mais empregadas pelos opositores espirituais do lar, porque endurece a personalidade. Quais são? A primeira, eles exaltam o orgulho do obsidiado, né? Sustentando nele uma imagem irreal de si mesmo, fazendo-se desconsiderar sua própria imperfeição e salientar a imperfeição do outro familiar, né, que o ofendeu, lesou ou que não atendeu a sua expectativa. Então, ele exalta o orgulho, é o primeiro. Né? O segundo, ele faz recordar de maneira obcecante a ofensa ou não atendimento à expectativa, a fim de consumir o tempo e as forças mentais do recipiente. É aquela pessoa que parece que cristalizou, só pensa naquilo, só pensa naquilo. E né, vai consumindo as energias e vai dando campo, vai dando espaço mental para o inimigo do lar. E o terceiro, estimular as brigas e ligar suas ocorrências uma nas outras, para dar a impressão de maior gravidade à falta ou à falha, né, específica do familiar. Né? Então, ele vai fazendo o familiar lembrar de outras ofensas que foi feita e vai fazendo como se fosse para ficar mais forte, para consumir, para ter mais espaço e fazer com que ele fique mais ressentido, né? O orgulho, bem se vê, é o alicerce de todos os desajustes pessoais e interpessoais. Então, o orgulho, ele é a causa de todas as nossas más tendências. A saúde da alma e das relações humanas passa necessariamente pela remoção desse alicerce, base profunda que sustenta os materiais inflamáveis da personalidade, as imperfeições coadjuvantes do orgulho. Então, às vezes a gente reclama de ficar doente, mas a doença, ela tem, nessa fala aqui, ela tem um papel importante. O indivíduo que fica 1 semana no hospital, como que ele volta do hospital? Mas ele volta mansinho. Se ele não conversava com o vizinho do lado, ele passa a conversar com o vizinho do lado. Na família, ele é um doce, ele não reclama de nada, porque ele passou aperto no hospital, né? Ele passou aperto no hospital, e aí o orgulho dele foi lá embaixo. Pena que chega em casa, dá ali um tempinho, ele esquece tudo e volta com as más tendências de novo. Então, as doenças têm esse papel. Nós evoluímos mais através das doenças, das enfermidades, dos apertos que nós passamos na vida, do que pelo nosso próprio livre-arbítrio de fazer o bem. Mas se o conhecimento socorre por fora, somente o amor socorre por dentro. Nas lutas em família, o exercício da lei de amor é soberano no ajustamento dos seres, né? E é como amar ao que não amamos ou não amamos bem, desenvolvendo as pontes das afinidades que nós temos com ele. Porque muitas pessoas têm dificuldade de amar. Às vezes gosta da pessoa, né? Mas não ama tanto como deveria. E qual o conselho que dá para nós aqui? Essas pontes de afinidade que nós temos um com o outro, vamos investir nela.
Às vezes, com o passar do tempo, às vezes o amor esfria, né? Fica mais como irmão. Então, vamos pegar as pontes de afinidade e vamos investir nessas pontes de afinidade. Para isso, a convivência é o recurso psicoterapêutico fundamental, pois trabalha o inconsciente dos familiares, de maneira a serem superada a reminiscência negativa, que possa resumar, né, contrabalançada pelo bem vivido de hoje, subsídio para reconciliação de alma para alma. É o bem viver de hoje, né? É sair junto, é passear junto, é conversar dentro de casa, né? Menos na televisão, mais conversa. É essa relação que nós vamos evoluindo para chegar na perfeição. É preciso insistir na quantidade e na qualidade da convivência. Não é a convivência de só passar o celular, né? Se ela não está, claro, regenerada pela violência. Uma convivência qualificada pelo trabalho para o bem comum, né, quando valoriza a utilidade de cada um, que ensina a gentileza, né, e se oferece a gratidão. Quando se recebe uma convivência em que nós treinamos as nossas habilidades para digerir as diferenças e divergir a educação em que enfrentamos um impasse que resuma do passado, né, com a conversa racional e respeitosa, sem exploração de culpa, em que não temos medo de sentir medo. É por essa razão sofremos menos com a raiva, em que procuramos desenvolver o sentimento interior de segurança, apoiado na confiança em Deus, retirando desse modo o combustível do ressentimento. Uma convivência em que nossos desabafos são catarses honestas e não a necessidade de acusar em nome da mágoa, em que não desvalorizamos as pessoas por meio de ofensa, nem por suas faltas e falhas, porque todos nós erramos e falhamos, né? Em que não criamos expectativa exagerada no outro, porque nós sabemos que se nós temos dificuldade, o outro também tem. Então, nós não podemos criar expectativa no outro, né? Expectativa que o outro não possa nos dar, né? Guardamos nossa esperança dentro dos contornos da realidade, em que nos reconhecemos todos nós necessitados de tolerância. Então, essa palavrinha, tolerância, nós temos que ter um pouco, né? E aceitação, por sermos falíveis e sujeitos à reeducação pela dor. Numa convivência assim, o Cristo está em casa conosco. E a humildade de também, tanto como a prece por ela, o hálito de Deus nos traz a compreensão. Então, se essas competências pessoais ainda parecem muito embrionárias dentro de nós, comecemos por algo simples. A calma indicará sempre quem busque e com ela se aconselha o local mais seguro onde nós possamos repousar o nosso próprio coração. Então, esse estudo de hoje é um texto de Wesley Caldeira, lá do norte de Minas, de Montes Claros. Então, é o que eu tinha para passar para vocês. Agradeço a oportunidade.
Muito obrigada, querido irmão Moacir, por esse belo estudo. E com certeza nós temos muito o que pensar sobre tudo que foi falado aqui, porque nós mesmos é que atraímos, né? Tudo o que nos acontece, então que a gente possa pensar, refletir, para que a gente aprenda a atrair apenas os bons espíritos e receber as suas boas orientações, né? Então, sim. Próximo sábado, nós teremos a nossa Jornada pela Paz. Qual que é a 17ª, é isso, Ana? 19ª Jornada pela Paz. Nós nos reuniremos às 9 horas da manhã, próximo ao CTC. Todos são convidados. Aqueles que não tiverem a camisa da jornada, ponham uma camisa branca. Quem quiser fazer um cartaz, uma faixa sobre a paz, pode fazer. Convide os amigos de outras religiões, porque a Jornada pela Paz, ela é uma iniciativa do Centro Espírita Bezerra de Menezes, mas ela não tem um caráter apenas espírita. O caráter dela é ecumênico, porque a paz, ela é um sonho ideal de todos nós, né? Então, que cada um de vocês possa estar lá presente, que leve os amigos, a família, para que a gente faça um movimento bem bacana e para que, unindo os nossos pensamentos em torno da paz, a gente possa construir uma egrégora de paz, né? Então, vamos agradecer a Deus e fazer a nossa prece final. Amado Jesus, Senhor das nossas vidas, gratidão, divino amigo, por nos ter oportunizado esse momento tão esplêndido de aprendizado. Com certeza, Senhor, são ensinamentos que nós necessitamos reter em nós para reavaliarmos nossas atitudes diante da vida, principalmente diante da família, que é a nossa primeira escola. Rogamos, Senhor, para que o Senhor estenda suas mãos dadivosas sobre todos nós, sobre todos os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, sobre todos os irmãos cujos nomes se encontram nos nossos livros de preces, para que, distribuindo aos seus benfeitores essa tarefa, Senhor, todos possam ser amparados conforme a necessidade de cada um. Envia-nos, Jesus, esses mesmos benfeitores, a fim de que eles nos inspirem sempre o bem, a falar o bem, a viver, a praticar e a pensar o bem. Abençoa, Senhor, a esta casa, que é um posto de trabalho sempre ao vosso dispor. Abençoa a todas as tarefas que aqui são realizadas. E abençoa, Jesus, aos trabalhadores que de pura vontade vêm aqui e se empenham em auxiliar ao próximo. Que o Senhor esteja presente em nossas vidas sempre e que nós nos mantenhamos dignos da sua presença entre nós. Que assim seja, graças a Deus.